Galera, vamos entender um pouquinho mais sobre o sacramento do matrimônio nesse estudo de hoje. Já passei alguns ensinamentos sobre o sacramento, né? Quem está acompanhando os vídeos está entendendo perfeitamente a questão do sacramento na Santa Igreja. Agradecendo as curtidas do último vídeo. Vamos para mais um vídeo, né? Sem enrolação. Eu vou falar sobre o sacramento do matrimônio. O matrimônio hoje é uma situação muito, eu posso se expressar bem, muito difícil, né? A maioria dos casamentos que acontecem hoje rapidamente são desmanchados, né? Por questões que vai muito da convivência, né? As pessoas hoje em dia elas não conseguem ser mais aquelas pessoas que se sacrificam pelo outro, né? É muito eu, esquecendo do próximo, né? Aí fica muito difícil a situação. Mas vamos entender mais um pouquinho mais aprofundado sobre a questão do sacramento, né? O matrimônio foi instituído por Cristo. É um pacto pelo qual o homem e a mulher constituem uma íntima comunidade de vida e de amor, e ordenado ao bem dos cônjuges, como também a geração e a educação dos filhos. Entre os batizados foi elevado por Cristo Senhor a dignidade de sacramento. Mateus 19. O sacramento do matrimônio tem um significado especial, significa a união de Cristo com a igreja. Quem quiser entender melhor nas Sagradas Escrituras a questão do sacramento, Mateus 19, capítulo 19, e Efésios, capítulo 5. Você vai entender bem quando você ler esses dois textos bíblicos, que dá uma esclarecida bastante grande sobre o que significa o sacramento do matrimônio na Bíblia, né? Aqui eu estou trazendo o que a Santa Igreja traduz para a gente, neste sentido, né? Conceda aos esposos a graça de amarem-se com o mesmo amor que Cristo amou sua igreja. A graça leva os esposos à perfeição do amor humano, consolida a unidade indissolúvel e os santifica. São Paulo explica isto dizendo: maridos, amai vossas mulheres como Cristo amou a igreja e se entregou por ela para santificá-la, para apresentá-la a si mesmo toda gloriosa, sem mácula, sem ruga, sem qualquer outro defeito, semelhante e mais santa, irrepreensível. Assim os maridos devem amar as suas mulheres como o seu próprio corpo. Quem ama a sua mulher, ama a si mesmo. Certamente ninguém jamais aborreceu a sua própria carne. Ao contrário, cada qual a alimenta e a trata como Cristo faz a sua igreja. Por isso o homem deixará pai e mãe e se unirá à sua mulher, e os dois constituirão uma só carne. Este ministério é grande, quero dizer com referência a Cristo e à igreja. Em resumo, o que importa é que cada um de vós ame a sua mulher como a si mesmo, e a mulher respeite o seu marido. São Paulo era muito inteligente no explicar a palavra de Deus. Ele caçou um exemplo bem claro, o homem e a mulher, para explicar o mistério que tem entre Cristo e a igreja, né? Que é o seu corpo místico. São Paulo era excepcional, ele tinha essa capacidade de ensinar, de doutrinar as pessoas, dando um exemplo que estava aos nossos olhos, né? Fácil de compreensão para entender o mistério que tem entre Cristo e a igreja, que é seu corpo místico, como fala lá em Colossenses capítulo 1, versículo 18, né? Aqui está explicado um pouquinho do matrimônio, né? Tem que ser algo que não pode ser simplesmente um achar, tem que ser uma questão de buscar e de ter o verdadeiro amor para com a sua mulher, ou a mulher para com o seu marido, né? Para constituir uma bela família, né? O casamento ele só pode ser constituído dentro da Santa Igreja se for por um casal, o homem e a mulher. O casamento sexual entre homem e mulher com mulher, a igreja não permite. Vamos entender um pouquinho o que fala o Santo Catecismo. O casamento é somente entre um homem e uma mulher, pois Deus criou o casal, Adão e Eva. Jamais a igreja aceitará o casamento de
homossexuais, porque é contra a natureza. Não pode gerar filhos e o casal não se cumprimenta. Catecismo da Igreja Católica, número 2357. O matrimônio se baseia no consentimento dos noivos, isto é, na vontade de doar-se mútua e definitivamente para viver uma aliança de amor por toda a vida, até que a morte os separe. Por isso, no altar, eles dizem prometer ao outro e a Deus a fidelidade, a indissolubilidade e a fecundidade, jamais trair o outro, jamais divorciar e aceitar com amor os filhos que Deus lhe envia. No pé do altar, né? Essa é a promessa que a gente faz diante de Deus, como o sacerdote como testemunha, né? Respeitar, amar, até que a morte os separe, né? Aceitando todos esses critérios, aí o casamento é validamente consumado, né? Sem isto, a celebração do matrimônio pode ser nula e o tribunal da igreja pode um dia declarar nulo. Só a morte extingue um matrimônio válido. A pessoa viúva pode se casar novamente, mas no Senhor. O que o catecismo explica, o que a igreja explica é que a pessoa depois de ficar viúvo, ele pode sim casar com outra mulher ou a mulher com outro homem, mas que seja na igreja, né? Que não fique nessa situação de juntos, entre aspas, né? E no caso do casamento ter a sua nulidade, somente uma questão que o noivo esconder da noiva, alguma questão muito séria, como a fecundidade. O noivo pode ter uma doença, não pode ter filho, ele esconde da noiva e casa com a noiva. Se a noiva descobrir, após o casamento ela vai descobrir, ela pode sim, se ela quiser, ir no tribunal da igreja e assim o tribunal vai cravar que o casamento foi nulo. Ele não existiu, apesar de eles terem vivido junto, mas ele já entrou com uma mentira, né? Só pode ser considerado nulo neste caso, né? Mas não sendo assim, o casamento é eternamente, até que a morte o separe, né? A igreja ensina que a separação e o divórcio devem ser evitados. Ensina o catecismo aqui ele vai ensinar o que acontece depois que essas pessoas se separam por livre e espontânea vontade. Como é que pode? Como é que fica dentro da igreja? Muita gente se sente diminuído, né? Se sente uma pessoa frustrada dentro da igreja por causa que se separou do marido. O que é que a igreja explica sobre isso, né? A gente vamos ler aqui o catecismo no número 1665. Ele deixa bem claro como é que essa pessoa deve se sentir dentro da igreja. O novo casamento dos divorciados, ainda em vida do legítimo cônjuge, contraria o desígnio e a lei de Deus, que Cristo ensinou. Eles não estão separados da igreja, mas não têm acesso à comunhão eucarística. Levarão vida cristã, principalmente educando seus filhos na fé. O catecismo explica, nesse número 1665, que as pessoas podem frequentar a igreja, não podem desistir da sua fé, né? Agora elas não têm como confessar, nem comungar mais o corpo e sangue do nosso Senhor Jesus Cristo, porque o cônjuge, que é aquela pessoa casou, ainda permanece vivo e ela se separou por algum motivo e foi viver com outra pessoa, né? Tem casamentos que não tem como se sustentar, né? É muita violência, é muita discussão, infelizmente fica muito difícil. A igreja ensina que uma pessoa que vive oprimida, que vive numa situação muito difícil, ela pode se separar sim. Agora que o problema, ela não vai poder mais arrumar outra pessoa. Infelizmente, enquanto aquela pessoa viver, né? Quem se separa é uma situação muito complicada. A gente reza e pede a Deus para outro e principalmente a Deus, né? Nessa grande missão que é constituir uma família. Na verdade, eu expliquei um pouco aqui sobre o dogma, o sacramento do matrimônio. O próximo sacramento é o da ordem, né? Dos 7 sacramentos da Santa Igreja. Espero que eu tenha tirado as dúvidas de algumas pessoas sobre essa questão do sacramento, né? Do matrimônio, que ele é indissolúvel. Ele não tem como a igreja... Tem gente que fala, a igreja separou alguém, deu o divórcio. Na igreja não dá divórcio a ninguém. Agora é claro, se aquele casamento já começou com uma mentira,
uma mentira, e uma mentira gravíssima, como a questão da fecundidade, ou até mesmo de uma traição. Antes de se casar, as pessoas eram noivas e já viviam se traindo, e mesmo assim casaram, uma enganando a outra. Aí sim, aí a igreja considera essa questão como o casamento não existiu, porque ele já começou numa mentira. Mas em outro caso, se essa questão, depois do casamento, acontecer traição ou outra coisa assim, aí infelizmente a igreja não tem o que fazer, não tem como. O casamento vai continuar sendo válido até que a morte o separe, né? Se alguém ficou com alguma dúvida, manda aqui nos comentários do vídeo, que eu tenho o maior prazer de tirar a dúvida da pessoa pelo catecismo da Igreja Católica, tá? Só falo pelo catecismo, pelo que a igreja ensina, tá? Muitas vezes a pessoa quer falar pela vontade própria da pessoa, mas a pessoa vai passar coisas que não é da doutrina católica. Eu passo só coisas do Santo Catecismo, né? O que a igreja ensina. Pois valeu, muito obrigado por aqueles que vão ver o vídeo, compartilhe, bota o seu joinha e vamos à luta, né? Que Deus abençoe a todos, que Nossa Senhora passe à frente de nós todos. Valeu e até a próxima.